Os advogados colaborativos assinam um termo de não litigância, né, e se comprometem a, naquele caso específico, com aquelas pessoas, aqueles clientes específicos, não recorrer a litígio. Os advogados passam a trabalhar a partir desse termo de não litigância um com o outro e não mais um contra o outro. O advogado colaborativo, ele defende o interesse do cliente, mas ele também olha o interesse total que está sendo discutido. E existe também a junção de outros profissionais, de outras áreas. Todo mundo trabalha em equipe, trabalha como sendo um time. Os advogados, que na verdade eram parte do conflito, passaram a colaborar e ajudar os casais a encontrar uma forma saudável de separação. Minha função é analisar a situação financeira das partes e sugerir caminhos razoáveis e factíveis. Essa prática começou nos Estados Unidos, a partir da iniciativa de um advogado de família que percebeu os efeitos danosos para o sistema familiar dos processos judiciais. Em 2011, uma médica e 2 advogadas foram aos Estados Unidos para uma capacitação nessas práticas. Voltaram muito entusiasmadas com o que aprenderam e fundaram um grupo de estudos. E esse grupo de estudos resolveu pensar em formas de implementar essa prática na nossa cultura. O advogado é muito mais do que um ajuizador de processos. Ele é um resolvedor de conflitos, um agente de pacificação social. Hoje se fala, tem uma discussão muito forte aqui no Brasil no sentido de que o processo, quer dizer, a sentença dada pelo juiz, ela dá fim ao processo. Não dá fim ao conflito. E a proposta de se pensar é justamente porque, diante de um conflito, as pessoas estão buscando o que é mais justo para elas, o que seria mais razoável. E é possível se pensar em elementos comuns que atendam a todos, entendeu? O fato das práticas colaborativas utilizarem o diálogo como veículo, muitos custos ficam reduzidos, né? O custo de tempo, o custo financeiro fica reduzido e especialmente o custo emocional. Você tem preservação da relação social e do diálogo. Quem lucra mais com isso? As crianças. Quando eu me separei, meus filhos tinham 11 e 14 anos. A vida das crianças estava em jogo e isso era o mais importante. A prática colaborativa foi essencial para que nós selássemos a paz nesse momento de conflito. Para a sociedade também vejo benefícios, porque deixamos de judicializar questões do cotidiano, né? Questões emocionais, questões relacionais, né? Esse espaço fica para os juízes resolverem aquilo que realmente precisa desse olhar jurídico ou precisam até do litígio para que possam ser resolvidos. Tem uma consonância enorme com uma política pública recente do Conselho Nacional de Justiça, que é a escolha adequada do instrumento para cada caso, né? O divórcio é uma situação que se beneficia em muito do diálogo como veículo. Vou tentar passar aqui um pouco da experiência que eu vivi passando por um processo de divórcio. Eu acho que a grande mudança foi a parte de eu conseguir, ou tentar pelo menos, né? Eu acho que eu tô acolher um pouco mais ou mais a posição da outra pessoa. Quando você consegue acolher essa opinião dessa outra pessoa e pensar sobre isso, e pensar como você está reagindo diante dessa posição dessa outra pessoa, eu acho que facilita muito. Mas é um exercício, não é uma coisa simples. E acho que por isso é que esse apoio é importante. Esse apoio multidisciplinar ajuda muito a você enxergar o problema de várias óticas diferentes e ir montando um quebra-cabeça, que depois te ajuda a chegar a uma solução, a um caminho melhor, mais colaborativo e de benefício para as duas partes.